dos estados em fazer esse processo de testagem em massa, né? Obviamente, a gente sabe, né, acompanhamento epidemiológico também se faz muito necessário nesse momento, uma vez que quando eu tenho pacientes que já estão com diagnóstico de Covid-19, eu preciso fazer o acompanhamento epidemiológico de uma grande quantidade de indivíduos que entraram em contato com esse paciente. Bom, inicialmente, né, quando a doença chegou aqui no Brasil, esse rastreio, ele foi implementado, né, dessas pessoas que tinham contato com esses indivíduos, mas infelizmente chegou em um determinado momento onde a contaminação doméstica, né, a contaminação própria que entre os indivíduos do próprio país estava alta, e essa testagem em massa acabou não sendo possível, né? Claro que ainda existem municípios que estão tentando fazer esse processo, né? Hoje mesmo, vendo alguns noticiários, eu vi que Goiânia está tentando fazer esse processo de testagem em massa, uma vez que o estado de Goiás foi um dos estados que menos testou para coronavírus, né? E essa testagem em massa, ela se torna importante porque eu tenho esses pacientes que são assintomáticos e tenho esses pacientes que são oligossintomáticos. Às vezes o paciente tem um sinal, né, brando, ou um sintoma brando e não consegue ali, né, o atendimento médico para fazer essa testagem. Acaba-se tendo somente casos de suspeitas, né, onde eu não consigo fechar esse diagnóstico, né, com testes laboratoriais. Bom, para os casos mais graves, aí a gente tem, né, características que demandam mais a atenção médica, demandam mais o atendimento médico, e esses casos, sim, eles acabam sendo mais notificados, né, mas os pacientes assintomáticos e oligossintomáticos, não. Se a gente for pensar, né, nós como sociedade, quantas pessoas que já conseguiram fazer os testes e obtiveram esses resultados pela Secretaria de Saúde ou até mesmo no hospital particular, né? A gente tem que pensar que são testes que muitas vezes são testes caros, são testes novos, que demandam aí um cuidado maior, reagentes importados. Então, o teste ele tem um custo que muitas pessoas não conseguem bancar. E as prefeituras estão, sim, também tendo essa dificuldade de oferecer os testes, né, as testagens em massa para a população. Então, o Brasil, ele apresenta essa subnotificação, principalmente dos casos assintomáticos e oligossintomáticos, o que prejudica muito, né, o controle da doença, que uma vez que eu não entendo quem é esse paciente, eu não entendo o perfil desse paciente, com quantas pessoas esse paciente teve contato direto, é muito difícil eu fazer a rastreabilidade da doença, né? Então a gente acaba vendo os pacientes graves, né, chegando ao hospital para atendimento justamente porque não teve um acompanhamento precoce, né? E isso prejudica muito também o índice de mortalidade. Uma vez que se a gente olhar o índice, a taxa de mortalidade e a taxa de contaminados, ela vai estar discrepante com a maioria dos outros países, né? Porque eu tenho uma taxa de mortalidade alta e um índice de contaminados relativamente baixo, né? Justamente porque eu não consigo identificar quem são os pacientes com sinais e sintomas brandos, né? Os oligossintomáticos e assintomáticos. Então, isso acaba fazendo com que a gente, né, entenda que sim, existe subnotificação da doença, uma vez que a taxa de mortalidade muitas vezes não acompanha a taxa de pacientes infectados, né? Em relação a isso, a gente tem, né, exemplos aí no mundo que foi principalmente a Coreia do Sul, né, que conseguiu no início da doença fazer uma testagem em massa, fazer um acompanhamento, conseguir identificar quem eram aqueles indivíduos que estavam doentes, né, isso principalmente no início, quando foi instaurado, né, o processo de isolamento e de distanciamento social, né, a Coreia conseguiu fazer aí uma grande quantidade de testes, identificar quem eram os pacientes que estavam com o diagnóstico de Covid-19, isolar esses pacientes e acompanhar, fazer uma rastreabilidade, né, daquele contágio.
Então, todos os pacientes que tinham contato com aquele paciente que estava contaminado, né, que já estava com o diagnóstico de Covid-19, eles eram testados e eram também acompanhados. Isso faz com que a taxa, né, de contágio diminua, né? E aí eu também evito que os pacientes só procurem o hospital, só procurem o atendimento médico quando estão com sinais e sintomas graves da doença. Né? Dessa forma, a gente consegue diminuir essa taxa de contágio, acompanhar o paciente e, consequentemente, diminuir a taxa de doentes e também a taxa de mortalidade. Né? O Brasil é um dos países que menos testa, né, para a Covid-19. Obviamente que a gente não pode, né, de uma forma geográfica, né, e uma forma social, comparar a Coreia com o Brasil. Né? A Coreia ela tem 50 milhões de habitantes, né, e o Brasil tem 210 milhões de habitantes. A gente tem, né, o Brasil tem cidades interiorizadas que muitas vezes possuem zonas rurais, onde a gente não consegue acompanhar, né, e até mesmo testar essas pessoas. Isso também gera uma maior dificuldade. Mas, em contrapartida, a gente vê que mesmo nos grandes centros, mesmo nas grandes cidades, a testagem ela ainda se apresenta muito baixa, certo? Chegou em um momento da doença que a gente também tem uma outra preocupação, que é o cuidado com o paciente que já está com diagnóstico e já está apresentando sinais e sintomas. Então, assim, para testagem nesse momento, eu teria que demandar uma grande quantidade de material humano, né, uma grande quantidade de reagentes, de testes, e às vezes esse direcionamento para a testagem acabaria prejudicando o direcionamento para o atendimento do paciente que já está doente, né? Então, isso deveria ter sido implementado logo no início, né, da doença, justamente para a gente ter essa rastreabilidade e a importância da vigilância epidemiológica. Então, dentro de uma epidemia, dentro de uma endemia, dentro de uma pandemia, o mais importante, né, nesse contexto é o que a gente chama de vigilância epidemiológica, que é o que impede, né, que essa doença, que essa taxa de contágio, ela fique tão alta. Porque uma vez que eu faço a vigilância epidemiológica, que eu atendo e entendo quem é o meu paciente com sinais e sintomas leves, eu consigo evitar, né, que essa doença ela acabe contagiando outras pessoas que têm uma maior chance de apresentar sinais e sintomas graves. Então, a nossa taxa de contágio ela ainda não é uma taxa segura, né, uma taxa ainda acima do recomendado, né, e isso faz com que também a gente tenha uma dificuldade do acompanhamento desses pacientes. Em relação a essa subnotificação, ela acontece sim, principalmente dos casos oligosintomáticos e dos pacientes assintomáticos, o que prejudica, né, esse acompanhamento e o que prejudica também, o que promove o aumento dessa taxa de contágio. Então, hoje, o Brasil enfrenta uma grande dificuldade justamente porque chegou em um momento da doença que a gente está girando o trabalho para atender os pacientes que estão em estado grave ou, né, um estado moderado, os pacientes que apresentam sinais e sintomas que precisam de assistência médica de média complexidade e de alta complexidade. Então, hoje a gente já tem uma dificuldade, né, desses processos de identificação de quem são os pacientes assintomáticos e de quem são os pacientes graves, né, moderados e graves. Em relação a esses casos, ainda é necessário uma rastreabilidade dos pacientes
em Bioquímica Clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro no quadro. E aí, doutora? Professora Georgia, o Covid-19 pode causar sequelas mesmo depois de curado? Essa é uma ótima pergunta, né? Então, a Covid-19 ela é uma doença nova. Se a gente for pensar, né, em relação aos casos notificados, a gente tem aí um intervalo de 8 meses, né, 8 a 9 meses entre primeiros casos notificados em Wuhan, na China, até a data atual, onde a gente já tem aí uma grande quantidade de mortos, né, uma taxa de óbito aí significativa. Esse curto espaço, ele acaba prejudicando essa nossa avaliação dessas sequelas, né, que podem permanecer após a doença, né? Então, como acaba tendo essa característica aí de demandar, né, muito do organismo em si. Mas as pesquisas mostram, né, que pode sim haver esse prejuízo do pulmão. Uma das doenças a gente denomina de fibrose pulmonar, né, que é quando eu tenho a substituição, quando eu tenho uma lesão pulmonar, né, e esse tecido do pulmão ele é substituído por um tecido cicatricial. E isso faz com que esse tecido ele não tenha a elasticidade do tecido original, né, e isso provoca essa fibrose pulmonar, que é a diminuição da expansão, da dilatação do pulmão. Então, isso a gente já tem relatos de pacientes, né? Já tem análises de casos, onde demonstra, né, esse prejuízo do pulmão mesmo após a cura da Covid-19. Então, é uma sequela, né? E a gente ainda não sabe por quanto tempo isso pode perdurar. A gente sabe que nos primeiros meses vai ser mais difícil, sim, né, o processo de respiração do paciente, essa recuperação pulmonar, principalmente se ele for um paciente que ficou muito tempo em terapia intensiva, né, então eu já tenho esse prejuízo. A terapia intensiva também muitas vezes demanda, né, um cuidado com os rins, que é o que a gente chama de hemodiálise, e isso pode ser, né, uma insuficiência renal aguda. A gente não sabe até que ponto essa insuficiência renal aguda pode evoluir para uma insuficiência renal crônica, onde o paciente vai ter, né, uma lesão renal ali a longo prazo. Então, assim, esse paciente que muitas vezes está na UTI, ele pode evoluir para precisar de uma hemodiálise, uma insuficiência renal aguda. A gente não sabe se essa insuficiência renal aguda pode evoluir para uma insuficiência renal crônica, ok? Onde eu tenho uma grande lesão ali do rim e acabo demandando, né, um cuidado maior. A gente sabe que eu tenho alterações hepáticas também, né, e essas alterações hepáticas a gente também não sabe se ela vai ser uma alteração aguda ou uma alteração crônica, né, a longo prazo ali eu tenho uma sequela específica do fígado. A gente sabe que a Covid-19 ela tem uma relação direta, né, com o processo de circulação, a liberação de muitas proteínas inflamatórias, né, e essas proteínas inflamatórias elas podem promover a formação de trombos. Então, os trombos eles também estão associados à Covid-19, né, e a formação desses trombos pode acabar também gerando outras causas, né, outras doenças que são sim doenças crônicas, né?
Então, eu posso ter coágulos formados que podem formar êmbolos, e esses êmbolos, eles acabam ali obstruindo vasos, né, que podem ser vasos do coração, provocando ali um infarto, pode ser vasos do próprio pulmão, promovendo uma embolia pulmonar, pode ser êmbolos que vão circular e acabar no cérebro, provocando um acidente vascular cerebral. Então, a gente tem, né, essa ligação direta da Covid-19 com essas proteínas inflamatórias que se elevam, acabam formando esses trombos, e esses trombos, eles podem sim prejudicar outros órgãos, ok? E isso pode ser a longo prazo. Então, a gente ainda não sabe, né, em que momento, em que ponto eu tenho essa doença deixando de ter características agudas e passando a ter características crônicas, né? A gente sabe também que muitos pacientes relatam que a gente chama de anosmia, que é a ausência de olfato e de paladar, e que alguns desses pacientes mantêm essa ausência de olfato e paladar por algumas semanas e até mesmo por meses. Não se sabe se o paciente manter essa característica, né, da anosmia, a ausência de paladar e de olfato por muito tempo. Então, a gente ainda não tem esse entendimento, né? Tem paciente que relatam que mesmo depois da cura, mesmo depois do processo de soroconversão, com a presença de anticorpos de classe G, de anticorpos de classe anticorpos de memória, esses pacientes apresentam um cansaço relacionado a esse processo pulmonar, né, que está relacionado à destruição do tecido original do pulmão por um tecido cicatricial que prejudica essa dilatação do pulmão. Então, como ela é muito nova, a gente não tem um histórico a longo prazo para identificar, né, se essa doença é uma doença que vai evoluir para características crônicas. Em relação às crianças, ontem a gente até comentou, né, que existem relatos, tá? Isso não aprofundado. Tem alguns relatos que associam pacientes que tiveram Covid-19, crianças que tiveram Covid-19 e apresentaram síndrome de Kawasaki. Síndrome de Kawasaki, ela é uma síndrome, né, onde eu tenho uma alteração do sistema circulatório sistêmico. Então, a gente também não sabe se essa ligação está diretamente associada ao Covid-19. A gente sabe que os vírus, eles têm um caráter, né, e um potencial mutagênico. Então, eles podem, sim, alterar, mudar, né, ali o material genético das células, uma vez que ele faz esse processo de replicação viral no interior da célula e usa a maquinaria celular para fazer a replicação viral do seu material genético. Então, tudo ainda é muito novo, né? Existem relatos de diversos pacientes, principalmente os pacientes de terapia intensiva, esses vão ser muito mais prejudicados, vão ter características muito mais a longo prazo, né? Vão ter ali complicações a longo prazo pelo processo da própria internação intensiva, né, do próprio atendimento intensivo, que é extenuante para o paciente, mas também em relação à própria lesão pulmonar, né, e essa substituição do tecido original por tecido cicatricial, uma vez que eu tive uma lesão, né, onde eu tive um processo inflamatório e preciso substituir esse tecido, renovar esse tecido. Então, em relação a essas sequelas, ainda tudo é muito novo, mas já existe sim relatos, né, que eu posso ter sequelas a longo prazo, tanto do pulmão, principalmente do pulmão, tá? Mas a gente também já viu relatos de pacientes com essas sequelas no cérebro, coração, rins e também fígado. E em relação à circulação, eu posso ter, né, alguma relação direta com esse processo de coagulação, né, o aumento da formação desses trombos, que pode acabar gerando aí outras patologias. Ok, estamos finalizando por hoje o nosso bate-papo com a bióloga bioquímica com mestrado em bioquímica clínica e professora efetiva da Escola Técnica de Saúde do Distrito Federal, a professora Georgia Maia Ribeiro, no quadro E aí, doutora? Professora Georgia, muito obrigado, tenha um bom dia,
até terça-feira agora, né? Agora a senhora, vamos ter a satisfação de ter com a senhora só às terças e sexta-feira, não é isso mesmo, professora? Sim, né? Nós vamos... Exclusivo! Eleições Municipais 2020. Pesquisa do Instituto Real Big Data avalia o trabalho em Valparaíso de Goiás, na região do entorno. A pesquisa foi realizada entre os dias 24 a 27 de julho. 880 pessoas foram entrevistadas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Vejam só. A primeira etapa da pesquisa analisa o atual cenário eleitoral de Valparaíso de Goiás. Na votação espontânea, onde os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, é ele quem diz em quem deseja votar. O atual prefeito, Fábio Mossoró, tem 20% das intenções de voto, seguido de Leda Borges, com 4%. Professor Silvano, que tem 2%. Afrânio Pimentel, com 1%. Outros têm 4%. Branco e nulo correspondem a 19%. E 50% não sabem ou não souberam responder.